Hoje, 6 de maio de 2020, uma quarta-feira, seria o dia do nosso Evangelho. Então, o tema do nosso Evangelho, em primeiro lugar, boa tarde a todos, que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. E o nosso tema de hoje está lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, e nos diz assim: Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E hoje nós vamos falar sobre comunhão. Como é estar em comunhão? Em primeiro lugar, para entendermos, vamos ver. Comunhão é união, relação fraternal íntima com Deus e com Jesus. Deus está em nós e nós nele. Então, esta união com Deus se manifesta pela fé e pelo amor fraterno. Quando duas ou mais pessoas fazem coisas juntas, em harmonia, estão em comunhão. Como nós, do grupo do A2, estamos em comunhão, porque fazemos algo em comum. A vontade de Deus é que vivamos em comunhão com todos, e com Ele, principalmente, não é? E comunhão é ter coisas em comum, e significa partilhar experiências, viver em união. E todos nós somos seres sociais e precisamos de comunhão para sermos completos. Ninguém consegue viver completamente sozinho. Não é possível. Nós necessitamos um dos outros e necessitamos da comunhão de Deus e da comunhão com os nossos irmãos, como nos diz Pedro na sua primeira carta, João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 3. E vamos ser honestos, nem sempre é fácil conviver com outras pessoas. A convivência é uma das coisas mais difíceis que o ser humano enfrenta, não é? Mas não nos esqueçamos que caminhamos na luz, portanto, somos luz. E quem está conosco no nosso caminho também é luz, também caminha na luz, né? Não podemos esquecer isso jamais. Então, passamos por essas experiências, por esses dias nebulosos que estamos vivendo aí, e ninguém é perfeito, nem mesmo o cristão mais espiritual. E todos cometemos erros. Não tem ninguém aquele que possa se dizer perfeito, não é possível. Então, mesmo assim, somos chamados a viver em comunhão com os nossos irmãos, justamente por causa disso, para apararmos nossas arestas, para nos comunicarmos de uma forma melhor, para aprendermos a nos amar uns aos outros, não é? Então, esse é o desejo de Jesus para todos os seus irmãos em Deus, é a união. Com todos os nossos defeitos e fraquezas. Nós precisamos um dos outros, não vivemos só, como já dissemos, não é? Quem acha que pode ser cristão e seguir a Jesus sozinho, está muito enganado. Não consegue, porque viver em comunhão é um pedido de Jesus. É uma grande bênção viver em comunhão. Somente somos irmãos em Cristo quando estamos juntos, porque justamente Ele nos colocou na família exata, no momento certo, porque necessitamos, como já dissemos, aparar arestas e praticar o amor fraterno entre todos, entre pai e mãe, entre irmãos. Muitas vezes tem aqueles irmãos, não é? Que se casam, formam as famílias, falam, então já tenho minha família, e esquece a sua família, a fraterna, que você surgiu dali. E não é esse caminho. Nós devemos viver com todos em paz, em comunhão. E somente somos irmãos em Cristo quando estamos juntos. A comunhão com nossos irmãos na fé nos traz vários benefícios. Encorajamento, como nos diz Paulo na sua carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de frequentar as nossas reuniões como alguns costumam deixar. Ao contrário,
procuremos animarmos sempre mais, principalmente agora que vocês estão vendo como se aproxima o dia do Senhor. As perturbações, as dificuldades pelas quais estamos vivendo são tribulações, não é? Porque quando estamos sozinhos e isolados, facilmente caímos no desespero diante das dificuldades da vida. Então, a família é primordial, ela nos sustenta, ela nos dá essa força, essa coragem para nos animarmos e vencermos as dificuldades pelas quais passamos. E vêm as dúvidas, será que consigo superar os problemas? Jesus vai mesmo me ajudar? Vale a pena seguir a Jesus? São questionamentos infindáveis que fazemos a nós mesmos. E tantas outras perguntas que abalam a nossa fé e nos enfraquecem. Mas como temos comunhão com os nossos irmãos, encontramos esse encorajamento. Então, juntos podemos partilhar as nossas experiências e lembrar uns aos outros sobre quanto Deus tem feito por nós. Andando pela rua, vi um pé de ipê roxo completamente florido, com aquelas bolas enormes, não é? Que eles formam, e lembrei-me de agradecer a Deus os meus olhos, porque Ele me deu a oportunidade de enxergar a beleza. Nesses dias tão turbulentos que estamos passando, e tem pessoas desesperadas, tem pessoas desanimadas, desencorajadas. Então essa é a oportunidade de mudarmos o nosso olhar, ver as coisas bonitas qualquer lugar, não é? Como esse exemplo que acabei de dar agora mesmo, né? Porque quando temos a nossa família, nossos amigos, nós sempre vamos encontrar uma pessoa que vai nos ajudar a ter respostas, muitas vezes, de nossas dúvidas, de nossas angústias, e vai nos ajudar. Então, esse é um papel fundamental, a nossa família, os nossos amigos, e vivermos em comunhão com todos. Porque quando temos comunhão, união fraterna, encontramos mais motivação para continuar, porque vemos que não estamos sozinhos. Então, isso nos encoraja, isso nos dá vontade realmente de crescer. E aí buscamos lá esse crescimento na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, que Paulo endereçou, não é? Consolem-se mutuamente e edifiquem-se, ajudem-se uns aos outros a crescer, como aliás vocês já estão fazendo. Então veja, nós estamos edificando, construindo, não é? Coisas novas, coisas melhores nessa oportunidade que estamos vivendo. Então, quando vivemos em comunhão com os nossos irmãos, ajudamos uns aos outros a crescer, a ficar maduros, como falamos há pouco, que um ajuda o outro na sua experiência, dando a sua opinião e assim ajudando o outro a se elevar também. E em Jesus, todos estamos unidos como os membros do nosso corpo. Assim como um membro não consegue viver e crescer sem o resto do corpo, a nossa vida espiritual definha sem comunhão com os nossos irmãos. Se queremos crescer, precisamos ter união com outros cristãos. Isso é uma coisa fundamental em nossas vidas. É necessário termos essa união para crescer, porque um sempre acrescenta algo ao outro. Eu tenho uma experiência, o outro tem outra experiência, e vamos juntar as nossas experiências e tirar daí uma nova experiência. E assim vamos crescendo e vamos nos ajudando uns aos outros. E essa ajuda, nós fomos lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, capítulo 2,
que nos diz assim: carreguem os fardos uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Ser cristão, seguir as leis de Deus, não é fácil. Não é uma tarefa simples assim, porque necessitamos viver dentro de uma retidão muito grande e muitas vezes achamos um pouco difícil. Então, enfrentamos muitos desafios, dificuldades e tentações. Mas em Jesus encontramos a ajuda que precisamos para vencer, porque o seu evangelho nos fortalece, seu evangelho nos dá luz, seu evangelho nos dá coragem para prosseguirmos. Em muitas situações, ele usa outras pessoas para nos ajudar, porque muitas vezes acontece de mesmo na rua, andando assim, agora não, mas já fizemos isso muitas vezes. Andando na rua, uma pessoa nos para e nos pergunta algo. Isso é o quê? É Deus trabalhando em favor daquela pessoa que necessitava da ajuda. Ou ao contrário, nós, necessitando da ajuda, encontramos também alguém no nosso caminho para nos ajudar, porque somos todos chamados a ajudar uns aos outros. Todos nós. Todos têm uma definição nessa vida. Ninguém está aqui a passeio, como costumamos falar, não é? Todos nós temos uma finalidade nessa encarnação. Então, em vez de enfrentar desafios sozinhos, vamos enfrentá-los juntos. Podemos partilhar a nossa carga com os nossos irmãos, agindo em solidariedade. Agora não estamos vendo tantos gestos de solidariedade acontecendo? E assim vamos crescendo, vamos nos ajudando cada vez mais e vamos adquirindo força para continuarmos na nossa jornada. Lá em Provérbios, no capítulo 27, versículo 17, diz: o ferro se afia com o ferro, e a pessoa se afia com a presença do seu próximo. A união faz toda a força. Então, ter comunhão com os outros cristãos, crescendo juntos em Cristo, nos fortalece espiritualmente. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. E assim aprendemos juntos como enfrentar as dificuldades da vida. Até os apóstolos mais experientes viajavam em equipe. Eles não viajavam sozinhos, uns em comunhão com os outros. Unidos podemos fazer muito mais que várias pessoas separadas que não têm comunhão. Unidos somos mais fortes. É assim que diz o ditado, não é? E lá em Salmos, no capítulo 133, versículo 1, vejam como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos. A força de um grupo depende da sua união. Como nós, na nossa equipe do A2 da Seara Bendita, não é? Somos um grupo forte porque somos unidas. Somos unidas em quem? Em Cristo Jesus. Temos essa comunhão. E Deus também quer que as pessoas, que todos vivamos em união com Ele. E a união é essencial para os seguidores do Cristo. Primeiro, a união de cada pessoa com Deus, através de Jesus, não é? Está lá em João, capítulo 17, versículo 23. E essa união foi quebrada quando Jesus foi crucificado, não é? Quando pecamos com ele. Mas foi restaurada quando aceitamos o sacrifício de Jesus. No livro Vinha de Luz, na lição 48, diz assim: há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. Emmanuel, nos convidando que cooperemos um com os outros, que façamos luz onde
a treva, os pensamentos negativos queira penetrar. É um ajudando o outro, um cooperando com o outro, um ajudando o outro a crescer, enfim, não é? E a Bíblia também nos fala da união da família, marido, mulher, pais, filhos, irmãos, enfim, toda a família, unidos num só propósito, no amor em Cristo. Por isso que é necessário termos uma religião, porque a religião nos religa a Deus e nos faz estarmos mais próximos do Evangelho, porque sozinhos relaxamos. É só por isso que necessitamos de uma religião, não é? E essa união íntima e muito especial entre as pessoas da família traz segurança e estabilidade no ambiente familiar. Necessário também fazermos o Evangelho no lar, muito necessário para nos trazer também essa união, essa fraternidade entre todos, porque acabamos de vivenciar intensamente essa união devido ao coronavírus que estamos passando, não é? Vivemos mais próximos aos nossos familiares e essa união também é uma coisa de amigos que se protegem e se ajudam mutuamente e acabamos de também estarmos vivenciando tudo isso também. Em Vinha de Luz, no 48, continua: ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Assim Emmanuel nos diz. Então, vamos cooperar e segundo os conhecimentos que recebemos pela misericórdia do Cristo, porque os nossos conhecimentos, vamos falar, é da nossa inteligência, sim, com certeza, da nossa inteligência, do nosso esforço, da nossa vontade, mas também vamos lembrar que Deus nos permitiu estarmos aqui. E o amor, não é? Daí fomos buscar lá em João, capítulo 13, versículo 35. Se tiverem amor uns pelos outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. O amor é a melhor parte de ter comunhão com os irmãos na fé. Quando temos comunhão, partilhamos nossas vidas com os nossos irmãos, ganhamos intimidade e aprendemos a amar. O amor perfeito de Jesus se expressa em nossos relacionamentos. Então, o amor que vem da comunhão é muito especial. Então, procuremos amar mais, procuremos nos relacionar melhor com os nossos familiares, nossos amigos e termos uma convivência em muita paz, em muita tranquilidade e em muita sabedoria. Uma boa tarde a todos e que a paz e a luz de Jesus continue a nos envolver hoje e sempre.